Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e a proposta aqui do canal é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, cidadania, imigração e etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E hoje eu trago dicas sobre aluguel de carros no exterior. Eu mesma, particularmente, já tive alguns problemas em duas situações que eu fui alugar carro na Europa. Então, eu trago aqui também a minha experiência, o meu relato, para que vocês não tenham esse tipo de dor de cabeça, tá bom? Bom, a primeira dica seria verificar a idade mínima para se alugar um carro no país que você vai. Geralmente, Europa, Estados Unidos, exige a idade mínima de 25 anos. Caso a pessoa tenha menos que essa idade, às vezes é possível alugar, só que pagando uma taxa extra, uma taxa de underage, menor de idade, em relação à idade mínima para o aluguel. A outra dica seria verificar a carteira de habilitação, se a nossa carteira de habilitação é válida nesse país ou se é exigido, por exemplo, aqui no Mercosul, é exigida a nossa carteira e a carta verde. Então, aceita a nossa carteira de habilitação, mas tem uma exigência a mais. E aí a terceira dica seria a PID, que a gente já falou aqui em outro vídeo. Eu particularmente acho muito válido pedir, né, solicitar a PID, Permissão Internacional para Dirigir, porque ela é válida em mais de 130 países. E como ela vem em 8 idiomas, né, 7 mais o francês, ela ajuda muito, né, como eu já expliquei no vídeo anterior. Caso você seja parado por um agente de trânsito no exterior, fica muito mais fácil dele verificar a sua habilitação, para qual categoria você é habilitado, tá? Uma outra dica seria pegar uma opção de devolver o carro com o tanque vazio. Caso não tenha essa opção, ou enfim, seja mais vantajoso você pegar aquela opção que você devolva com o tanque cheio, devolva com o tanque cheio. Por quê? Porque se você não o fizer, a locadora vai cobrar uma taxa extra do valor do tanque, do combustível, e essa taxa é muito vantajosa para ela, né? Mas é um valor muito mais alto do que se você fosse ao posto de gasolina e enchesse o tanque, tá? Outra dica seria verificar a possibilidade de você pegar o carro em uma cidade e devolver em outra, né? Na Europa existem locadoras que têm a possibilidade de você pegar inclusive em um país e devolver em outro país, né? Como as distâncias lá são mais curtas que aqui no Brasil, então tem essa possibilidade. Às vezes é interessante porque você, né, às vezes não quer fazer o trajeto de volta, ou você quer já devolver o carro e pegar um avião, então existe essa possibilidade, às vezes com custo extra, mas vale a pena colocar na ponta do lápis. Uma outra dica seria verifique se você está sozinho ou acompanhado para fazer a viagem, porque muitas vezes vale a pena você fazer o trajeto, né? De trem, às vezes você está cansado, se você faz uma viagem, por exemplo, transatlântica, né? Do Brasil até a Europa, você chega cansado, vale a pena, né? Depende do trajeto que você ainda tem que percorrer e você está sozinho, às vezes não vale a pena nem o custo e nem o cansaço para você alugar um carro. Mas caso você esteja em duas pessoas ou mais, o valor pode ser vantajoso do que comprar, né? Se estiverem, por exemplo, quatro pessoas, comprar quatro passagens de ônibus, às vezes vale a pena dividir o valor de um aluguel de carro, tá? Outra coisa, tem a possibilidade, na maioria das locadoras, de alugar à parte o GPS, né? Se a pessoa tem já a carta do país, né, ali já baixado no seu celular e tem um chip de internet que funcione bem, não vale a pena. Mas, né, caso esqueceu de fazer isso e chegou lá e não, né, e precisa, não sabe direito onde é o endereço que você vai, vale a pena. Às vezes
custa aí em torno de 9, 10 euros a mais na Europa. Nos Estados Unidos eu acredito que seja mais ou menos por aí uns 8 dólares, né, pela informação que a gente tem. Uma dica agora é que eu vou entrar na minha experiência pessoal. Sempre pegue um carro com o seguro total e não parcial. Por quê? Porque se você tem alguma avaria no carro, seja causada por você, seja que você pegou o carro e não verificou antes, durante a vistoria, né, que eles fazem, você não vai ser culpado por isso e não vai ter que pagar algum valor extra por isso. Eles vão notificar a empresa, enfim, mas a cobertura já é total. Se você paga o seguro parcial, como uma vez aconteceu comigo, e eles verificaram posteriormente um risco na lataria que não tinha sido causado por mim, mas eu arquei com o prejuízo porque o seguro era parcial, eles alegaram que esse risco tinha sido feito por mim, então aí ficou a minha palavra contra dele, né, contra o funcionário, e acabei pagando 50 euros, que era mais ou menos o que eu tinha pagado por uma diária do carro. Então fica a dica. Uma outra dica também, que foi nessa situação, por que eu não verifiquei esse risco? Porque o carro estava sujo. Eu cheguei no aeroporto e estava com pressa, enfim, e eles me deram um carro sujo. E eu falei, poxa, mas eu gostaria de um limpo, e etc, né? Eu tô pagando e tal. E acabei aceitando aquele porque não tinha disponibilidade de outro na mesma categoria. Quando fui devolver, ali debaixo daquela sujeira, tinha um risco. E eu arquei com esse risco, 50 euros na época. Então, assim, para vocês não passarem por isso, pegue o seguro total e peçam um carro limpo, exijam um carro limpo, tá? E aí, uma dica que vem junto com essa, quando eles fazem a vistoria prévia, então quando você vai pegar o carro, o funcionário, né, fica com um checklist lá, ticando, né, tudo, anotando tudo que o carro já contém de avaria, um amassadinho na lataria, etc, etc. Se você verificar algum dano ou falta de tapete, falta de algum item, e obviamente se for um item essencial como o step, por exemplo, nem pegue o carro, obviamente, mas se for um dano na lataria e tal, especifique, fale, faça, né, questão que o funcionário anote nesse checklist, porque senão você, se o seguro for total, depois eles vão reportar, tirar foto e já tem a cobertura. Se for parcial, provavelmente você vai cair na mesma pegadinha que eu, tá? Então fiquem atentos. E aí a última dica seria ter um cartão de crédito, né? Porque se você faz o contrato ali, se você contrata o serviço diretamente na locadora, eles vão bloquear um valor como caução, né? Caso tenha algum dano no carro, etc. Eles podem reter essa caução. Se não tiver, se você devolver o carro em ordem, eles desbloqueiam esse valor. E aí, junto com essa dica, tem os sites brasileiros, né, pelos quais você pode alugar o seu carro pagando em reais, muitas vezes no boleto, então não tem esse comprometimento do limite do seu cartão. Então, para quem não gosta muito de utilizar cartão ou não gosta muito de fazer operações pelo cartão de crédito no exterior, porque a gente sabe as taxas que vem, fica a dica de fazer nos sites aqui antes de sair do Brasil, né, pagando em reais, muitas vezes parcelando os valores, certo? Então tá, para que vocês não passem pelos perrengues que eu passei aí, guardem essas dicas quando forem alugar um carro no exterior da próxima vez, tá? Um abraço, espero que tenham gostado, curtem, compartilhem, comentem aqui, ativem o sininho para sempre receber as notificações aqui do canal, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.